Olá, olá, meus alunos, todo mundo bem? Dando continuidade aí nossa introdução sobre o Ministério Público, vamos falar um pouquinho sobre garantias e vedações aos membros do Ministério Público. Na aula passada falamos sobre os princípios, três princípios institucionais estabelecidos na Constituição de forma expressa, né? O princípio da unidade, independência funcional, indivisibilidade, e um princípio doutrinário e jurisprudencial, que está de forma implícita na Constituição Federal, que é o princípio do promotor natural. Pelo princípio da independência funcional, vou precisar dele para a aula de hoje, foi explicado que o promotor, o membro do Ministério Público, ele, na sua atuação funcional, ele não deve hierarquia a ninguém. Ele tem que atuar conforme a Constituição, a lei e a sua própria consciência. Beleza. Para garantir isso, para garantir realmente que o princípio da independência funcional seja colocado em prática, é que existem algumas garantias para os membros do Ministério Público. Vamos começar por essa daqui, ó, inamovibilidade. O que é isso? Por essa garantia aqui, o membro do Ministério Público ele não pode ser removido, em regra, de ofício. Porque, como é que acontece, um exemplo, com o servidor público, lá na Lei 8.112? O servidor público ele pode ser removido de ofício, ele pode estar aqui trabalhando, quando ele chega no órgão, vem lá uma remoção para ele. Olha, você está removido para outra localidade. Já o membro do Ministério Público, qual é a regra? Inamovibilidade. A regra é essa. Ele não pode ser removido, só se ele mesmo solicitar. Isso aí serve para evitar pressões superiores, porque o chefe poderia chegar para o promotor e dizer assim, o Procurador-Geral de Justiça ou o Procurador-Geral da República: olha, se você não atuar nesses processos da forma como eu estou mandando, eu vou remover você para uma localidade bem distante. Poderia utilizar isso, né? Mas o promotor, o procurador, ele possui essa garantia, inamovibilidade. E ele pode atuar realmente com a livre consciência dele, respeitando a Constituição e as leis. Então, como já explicamos, primeira, garantias dos membros do Ministério Público: inamovibilidade. Mas existe uma exceção, no qual ele pode ser removido, salvo por motivo de interesse público. Então, tem que existir o interesse público e será mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. Então, vocês estão vendo que não é tão fácil, né? A regra é a inamovibilidade. Não posso remover o membro do Ministério Público de ofício. Se ele pedir, tudo bem, ele solicitou a remoção dele, tranquilo. Só vai poder ser removido salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Existe também outra hipótese de remoção que vamos estudar quando estivermos estudando lá o Conselho Nacional do Ministério Público. Beleza. Outra garantia, vitaliciedade. Após 2 anos de efetivo exercício, o membro do Ministério Público adquire essa garantia da vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Aqui eu preciso explicar e fazer uma diferença com vocês. Muita gente cai em pegadinha em prova confundindo estabilidade
com vitaliciedade. São duas coisas diferentes. Cuidado para não confundir na hora da prova. Vou explicar aqui as diferenças. Qual o tempo para você adquirir a sua estabilidade? Outra coisa, antes de falar, a estabilidade é para os servidores do Ministério Público. E a vitaliciedade é para os membros. Lembra? Nas aulas passadas que fizemos essa diferença. Por isso é importante conhecer esses termos. A estabilidade é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. A vitaliciedade é adquirida após 2 anos de efetivo exercício. Depois que o servidor público adquire a estabilidade, ele só pode perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar em que seja assegurado ampla defesa, e a Constituição estabeleceu mais uma hipótese que na avaliação de desempenho. Então, já percebemos e na vitaliciedade, o servidor, aliás, desculpa, o membro do Ministério Público, só vai perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Então, só existe uma hipótese aqui. Sentença judicial transitada em julgado. Cuidado para não confundir. Estabilidade é para os servidores, adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Depois que adquire a estabilidade, o servidor só perde o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar que se assegurado ampla defesa e avaliação de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa também. Já a vitaliciedade é garantida para os membros do Ministério Público, adquirida após 2 anos apenas de efetivo exercício. Depois que você adquire a vitaliciedade, você só perde o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. Então, a vitaliciedade ela é melhor do que a estabilidade, né? Porque o tempo para adquirir é menor e você só perde o cargo em uma hipótese, sentença judicial transitada em julgado. Beleza? E a outra garantia dos membros do Ministério Público é a irredutibilidade de subsídios. O membro do Ministério Público ele é remunerado através do subsídio, né, que é uma parcela única. Mas essa irredutibilidade não é absoluta. Pode incidir impostos, contribuições previdenciárias. Se ela exceder
ao teto remuneratório, ela vai poder ser reduzida para ficar até o teto ali do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, só memorizar isso daí. Essa irredutibilidade de salário, de subsídios, ela não é absoluta. Em algumas hipóteses previstas na Constituição Federal, como impostos, contribuições, o teto remuneratório, eu posso reduzir, mas somente nessas hipóteses. Beleza. Então tá aí garantias, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios. Tranquilo. Agora vamos estudar as vedações, o que é proibido para os membros do Ministério Público. E já adianto, essas vedações, elas servem para garantir uma imparcialidade do membro do Ministério Público. Garantir que ele vai atuar de forma imparcial no processo. E quais são essas vedações? Vamos explicar cada uma aí. Primeiro, receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custos processuais. Não pode cobrar de forma alguma o promotor, o procurador, membro do Ministério Público, cobrar honorário, cobrar custas processuais. Não, não pode. Olha, o meu honorário nessa causa é R$ 2.000. Não, não pode. É uma vedação, além, ó, outra vedação aqui também, exercer a advocacia. Também não pode, de forma alguma, o membro do Ministério Público está exercendo a advocacia. Proibido também. Outra coisa, outra vedação, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Cuidado com isso aqui. Tanto entidade pública como privada, ressalvar as exceções previstas em lei. Então, não pode, por exemplo, um supermercado, todo mês quer pagar uma cesta básica para um promotor. Ele não pode aceitar essa contribuição aí, esse auxílio, de forma alguma. E esse auxílio pode ser de pessoa física, entidades públicas ou privadas. Existem algumas exceções que serão estudadas na lei complementar. Como eu falei, essas aulas são introdutórias. Então, tem algumas coisinhas, algumas vedações também que são incluídas lá na lei complementar. Mas quando a gente iniciar as aulas da legislação específica, iremos falar delas. Aqui, por enquanto, ainda estamos na Constituição Federal. Tranquilo? Já falamos aí de 3 vedações. Ele não pode receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentuais ou custos processuais. Não pode receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Não pode exercer a advocacia. Também não pode participar de sociedade empresarial na forma da lei. A lei complementar vai estabelecer uma exceção, salvo na condição de cotista ou acionista. A Constituição falou, é vedado participar de sociedade empresarial na forma da lei. Vedado também exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Vou falar da outra vedação, depois eu explico essa daqui, porque precisa um pouco mais de atenção. E a última vedação, exercer atividade político-partidária. Não pode, é vedado o membro do Ministério Público exercer atividade política partidária, afiliado a partido político aí, fazendo campanha política, não pode, de forma alguma. Então vamos explicar essa outra vedação aqui, que é a que merece mais atenção. É vedado ao membro do Ministério Público exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo a de magistério. O membro do Ministério Público, se ele tiver na ativa ou até mesmo em disponibilidade,
ele não pode exercer outra função pública. Não é porque, a grande pegadinha das bancas é isso, não é porque ele está em disponibilidade, que ele está em casa, que ele vai poder exercer outra função pública. De forma alguma. Não pode. Mas tem uma exceção. Qual é a exceção? Uma de magistério. O que é esse magistério? Professor. Cuidado para não confundir magistério com magistrado. Cuidado. Magistrado é juiz. Magistratura, falando de juiz, basicamente. Magistério é professor. Eu posso acumular cargo de procurador, de promotor, mais um de professor? Sim, a Constituição permitiu. Salvo isso, qualquer outra função pública é vedada pela Constituição Federal. E outra vedação bastante importante e muito cobrada em prova é vedada ao membro do Ministério Público exercer advocacia em juiz ou tribunal junto ao qual oficiou antes decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Apesar de ser 3 meses, mas essa regrinha aqui é chamada de quarentena. Explique aí, professor, como é essa regra. É o seguinte, imagine que você é promotor em uma cidade do Piauí e você pediu aposentadoria ou solicitou sua exoneração. Durante 3 anos, você não vai poder exercer a advocacia, porque a vedação aqui de exercer a advocacia é enquanto você está na ativa, né? Você é um membro do Ministério Público na ativa, trabalhando, bonitinho e tal. Você não pode exercer a advocacia. Até mesmo em disponibilidade também não pode exercer a advocacia. Mas se você pedir aposentadoria ou exoneração, se você for aposentado ou solicitar sua exoneração, aí pronto. Aí você não é mais um membro do Ministério Público. Você solicitou sua exoneração. Então você pode exercer a advocacia agora? Pode. Só tem que respeitar essa regra da quarentena. Não pode exercer a advocacia em juiz ou tribunal junto ao qual oficiou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então, como eu falei, você é promotor de uma cidade, pediu exoneração. Pode exercer a advocacia agora? Pode. Você não é mais promotor, já pediu exoneração. Mas naquela cidade onde você estava trabalhando, você tem que passar um período de 3 anos para poder atuar naquele juízo ou naquele tribunal, como advogado. Mas, professor, ele pode ir, por exemplo, para o Ceará e advogar lá? Pode. Não tem problema nenhum. No Piauí, ele pode ir para o Ceará e lá ele vai advogar. Ele pode ir para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais. A vedação é no juízo ou tribunal onde ele estava trabalhando. Então, cuidado com isso daí. Sabe o que é? Por que isso daqui? É o seguinte. Imagine que você é promotor. O procurador está trabalhando ali em uma comarca, em um fórum, em um tribunal. Todo mundo conhece você, respeita. Você chega, bom dia, promotor, bom dia, procurador. Desde o porteiro até o pessoal da secretaria, juiz, defensor público, todo mundo conhece você. Aí você pede sua exoneração ou então aposentadoria e vai advogar naquele local. Pode ser que você tenha alguns privilégios de, por exemplo, entrar fora do horário, de ter vistas em algum processo que não pode, por conta do seu do respeito que as pessoas tinham com você, né?
Então, por isso que vem essa vedação. Não, não pode. Onde você trabalhou, no juiz ou tribunal, não vai poder exercer a advocacia durante 3 anos. Passar esse período de quarentena, depois é que você pode exercer a advocacia lá. Mas em outro juiz, em outro tribunal onde ele não trabalhava, aí pode sim. Pedir exoneração ele já pode advogar. A vedação é onde ele trabalhava. Beleza? Guarde isso daqui, que é muito importante. Vamos agora a algumas questões. Primeira questão, FCC, Conselho Nacional do Ministério Público 2015. Os membros do Ministério Público brasileiro têm as seguintes garantias: apenas vitaliciedade na mobilidade? Não, são 3, né? Tá errado aí esse item A. Na mobilidade e vitaliciedade são sim garantias, mas o que está errado é quando ele falou apenas. O item B, vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios, corretíssimo aqui. O item B. O item C, apenas estabilidade na morbidade? Não, nem é estabilidade, né? É vitaliciedade, porque ele falou membros aqui na questão. D. Vitaliciedade na morbidade e redutibilidade de vencimentos proporcional ao tempo de serviço? Não, não é irredutibilidade de vencimentos, é de subsídios. Subsídio é uma parcela única. Vai ser explicada na parte do estatuto, essa questão de vencimento, remuneração, subsídio. Está incluso aqui no seu curso. Letra E. Estabilidade? Não, não é estabilidade, é vitaliciedade. E o restante aqui é errado também. Portanto, primeira questão, item B. Segunda questão, Ministério Público do Goiás, 2017. Assinale a alternativa incorreta. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, individuais e disponíveis. Nossa primeira aula, lembra? Corretíssimo, item A. B. Segunda aula aí no item B. São princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional. Certíssimo. Aqui já está fácil para você, né? Não tem mais dificuldade. Aula 1 no item A, aula 2 no item B. E aula 3 no item C. C. São garantias do membro do Ministério Público: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. Corretíssimo. Questão pede o incorreto. D. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Corretíssimo também. Lembra do mapa mental? Ministério Público, aí ficava Ministério Público da União. Aí tinha os 4 logotipos lá: Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público do Trabalho. E aí vem o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público faz essa divisão: MPU, Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados. O MPU compreende quem? Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar, Distrito Federal e Territórios. Beleza. E o item E compete ao Ministério Público representar judicial e extrajudicialmente, exercendo as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Compete? Não, está errado. É vedado, é proibido. Pode vir essa palavrinha também na sua prova. Defeso. Defeso é o mesmo que proibido. Então, é defeso ao Ministério Público representar o Estado judicial e extrajudicialmente, exercendo a atividade de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Esse é o papel da advocacia pública e não do Ministério Público. Nossa primeira aula.
Portanto, segunda questão, item E. Terceira questão. ESAF MPU 2004. A respeito da estabilidade dos servidores públicos, dos membros do Ministério Público da União, com base na Constituição Federal e legislação correspondente, assinar a opção correta. Olha aqui, ó. Estabilidade dos servidores. Porque os membros possuem o quê? Vitaliciedade. A diferença que eu fiz para vocês. Então, ele está perguntando. Ambos se tornam estáveis após o decurso do mesmo lapso temporal de exercício. Nananina, não. O servidor ganha a estabilidade após 3 anos. O membro ganha a vitaliciedade após 2 anos. Então, está errado aqui o item A. O item B. São estáveis os servidores públicos federais após 3 anos de efetivo exercício. Beleza. Aqui está correto. Ele fala, são estáveis os servidores públicos após 3 anos de efetivo exercício. Corretíssimo, item B. Mas vamos analisar o restante. A vitaliciedade é um atributo comum aos servidores públicos e aos membros do Ministério Público. Não. Vitaliciedade é aplicada apenas para os membros do Ministério Público e não para os servidores. Viu como é importante ter feito aquela diferença? D. Os estáveis não podem ser demitidos. Está errado, pode sim. É mais difícil, né? Por isso que é bom a estabilidade. Por isso que todo mundo estuda para concurso público. É difícil a pessoa ser demitida. Então, imagina, na estabilidade já é difícil. Na vitaliciedade é mais difícil ainda. Por isso que eu falei que ela é um pouco melhor do que a estabilidade. E o item é, os membros do Ministério Público são estáveis após 3 anos de exercício. Não. Membro do Ministério Público adquire a vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício. Portanto, item B. Correto aí. Você tirava de letra, porque a gente explicou muito bem isso aqui no início da nossa aula. Quarta questão, Ministério Público do Trabalho 2009. Assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá. É vedado ao membro do Ministério Público exercer a advocacia em juízo ou tribunal junto ao qual oficiou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração? Sim. É vedado, sim. Ele não pode exercer a advocacia em juízo ou tribunal junto ao qual oficiou antes de decorrer 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. B. Exercer ainda que em disponibilidade qualquer função pública, salvo uma de magistério. Beleza. Correto. É verdade, sim. Ele está pedindo incorreto. C. É vedado ao membro do Ministério Público receber a qualquer título ou pretexto auxílio ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei quanto às entidades públicas. Opa, está errado, né? Não existe, não foi falado na Constituição Federal essas exceções previstas em lei quanto às entidades públicas. O que foi falado? Ressalvadas as exceções previstas em lei. Não foi falada quanto às entidades públicas. Então, o que deixou o item incorreto foi isso. Porque a Constituição estabelece. É vedado receber a qualquer título ou pretexto auxílio ou contribuição de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvar as exceções previstas em lei. Não foi falado que essas exceções seriam apenas para entidades públicas. O que é um exemplo? Ele não pode receber esse auxílio, contribuição, beleza. Mas vamos supor que tem uma vaquejada, um rodeio, seja lá o que for,
uma festa assim, que seja privada, né? E estão distribuindo canetas, bonés nessa festa, uma inauguração de uma loja, alguma coisa. E a pessoa vai lá e no fórum, no tribunal, e distribui para todos os servidores, está distribuindo para a cidade inteira. Tranquilo, aquilo ali não tem vedação nenhuma. O que não pode, por exemplo, é essa loja preparar um kit especial para o promotor e dar de presente para ele. Não, aí não. Nesse caso, não. Mas como se fosse um mimo, né, que está distribuindo para todo mundo, não tem essa questão de querer ser só para o promotor, não tem nenhuma proibição. Então, por isso, está errado o item C, porque falou que ressalvar as exceções previstas em lei quanto a entidades públicas. Não, quando a gente for estudar a lei, vamos verificar isso aqui que eu estou falando. Já estou adiantando para vocês. Na legislação específica, vamos verificar isso. E é verdade o aumento do Ministério Público participar da sociedade comercial na forma da lei? Sim, é verdade assim. O item E não respondido, é só se a pessoa não soubesse, iria marcar o item E. O gabarito é o item C. Beleza? Então, com isso, finalizamos a aula de hoje. Muito importante fazer essa base com vocês de garantias e vedações previstas aí na Constituição Federal, para depois iniciarmos aí na legislação específica. Próxima aula, iremos falar aí de autonomia funcional, administrativa do Ministério Público, depois iremos falar de funções institucionais e finalizar essa parte introdutória com o Conselho Nacional do Ministério Público, a grande novidade aí. Beleza? Forte abraço a todos e bons estudos.